Baruch Hashem, graças a Deus, o Eterno nos permitiu chegarmos até aqui para podermos fazer a vontade dEle nesta noite, de poder trabalhar, de poder estar contribuindo, de poder estar sendo útil ao reino dos céus. Isso é uma brahá para todos nós, meus queridos. E é uma alegria muito grande poder retomarmos essa série de estudo, onde titulamos Enraizados na Torá. Esse tema ele é muito relevante para os nossos dias, né? Porque nós temos visto e percebido a sede, a vontade, a busca das pessoas pela Torá aqui do chá. Isso é muito importante, isso é muito profético também, porque está expresso nas Escrituras, né? Essa vontade de voltar às origens, né? Da Bíblia, voltar às origens das Escrituras Sagradas, no seu contexto original, ter uma compreensão melhor. Isso é muito bom, a gente ver as pessoas buscando ao Senhor, buscando a Torá e buscando compreensão nas Sagradas Escrituras. Isso é uma alegria para mim poder estar também contribuindo, né, de uma certa forma, né, dentro da usando, né, o canal do YouTube para que isso aconteça, Baruch Hashem, e eu sou grato ao Eterno por isto. Na semana passada nós não conseguimos gravar o vídeo, a aula, né, mas Baruch Hashem chegamos até aqui e tenho certeza que esse tema, Enraizados na Torá, onde nós temos falado a respeito do fruto do Espírito, né, nós falamos sobre na série de estudos passados, né, onde nós falamos de fruto na tradição judaica, abordamos alguns assuntos. Na aula anterior, nós introduzimos a respeito disso, e nessa aula agora nós vamos também estar introduzindo um pouco do que nós já falamos anteriormente, mas eu queria deixar aqui o meu, o meu Mazel Tov, né, os meus parabéns a todos os papais, né, que hoje é domingo à noite. Tivemos um dia hoje especial, onde se comemora o Dia dos Pais. Eu sou pai de 3 meninas, Baruch Hashem. Nós temos aqui no nosso canal agora uma canequinha, graças a Deus, ó, linda, né? Presente das minhas filhas, Baruch Hashem. Que Deus abençoe elas em nome de Yeshua. E a todos os papais, Baruch Hashem. Queridos, vamos abordar agora um pouco do que nós já falamos no semana que gravamos, né? No shiur passado, que foi a respeito do amor. Nós falamos a respeito desse fruto do Espírito, né? Que é amor. Mas antes nós vamos aqui fazer a leitura do texto base, aonde nós começamos que dá base, né, ao estudo, que é fruto no Espírito, né, que nós sabemos e falamos a respeito das midot, né, ainda não é um shiur completo falando sobre esse assunto, sobre midá, né, essa medida que o Eterno colocou no ser humano, nas suas características, né. Isso é interessantíssimo nós estudarmos a respeito disso e trabalhar isso. Eu posso dar testemunho disso, queridos. Essas aulas que eu estou transmitindo aqui, né, e o propósito de eu estar gravando essas aulas, né, quem ouviu os primeiros vídeos, né, dos primeiros shiurim, já está disponível no nosso canal, sabe que o intuito de eu gravar os estudos era só para minha edificação pessoal, né, para eu trabalhar isso dentro de mim, mas graças a Deus o Eterno permitiu chegar a divulgação desses shiurim, e eu louvo ao Eterno por isso. Por quê? Porque eu estudando, eu vou conseguindo trabalhar isso na minha vida. Eu não sou daquele tipo de pessoa que eu estou preocupado em passar apenas uma mensagem. Ao contrário, eu quero viver primeiro, eu quero experimentar, né? Eu quero provar verdadeiramente do que as Escrituras falam, que é verdade. E eu posso falar por mim mesmo, eu tenho sido trabalhado muitíssimo a respeito de tudo que nós temos falado aqui. Isso
e as provas vêm, né, o Eterno até fala que o Eterno, através de Jacó, né, na sua carta, fala que você que quer ser mestre, né, você vai ter maior cobrança, né, maior juízo, né. E isso é uma verdade, queridos, não pense você que a gente está isento disso de maneira nenhuma. Nós temos essa responsabilidade, e eu me cobro muito a respeito disso, né. Como está o que o próprio Shaul fala para o seu discípulo, né, o Timóteo, que ele fala: procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Então, esse é um texto áureo, né, para quem faz teologia, né, isso é lido às vezes até em voz alta, né, isso fica enraizado dentro da nossa cabeça, isso ficou enraizado dentro da minha, né. Então eu procuro me esmerar dentro desse princípio, né. E é de grande valia para mim de poder estar experimentando isso na íntegra de tudo que eu tenho falado aqui. Baruch Hashem, eu espero que você que vai ouvir, que vai ver e que vai dar crédito, né, experimente também essa brahá, experimente também esse poder de Deus na sua vida, de você poder estar vivenciando tudo isso aqui. Por exemplo, nós falamos de amor, viver plenamente o amor de Deus na sua vida e você poder amar outras pessoas também de igual forma. Então, o texto base que nós vamos trabalhar aqui, que é o texto de Gálatas, Gálatas 5, versículo 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, nós tratamos do assunto que nós falamos aqui, que é no final, que é contra essas coisas não há lei. Algumas pessoas mal interpretam esse finalzinho aí como se não tivesse mais lei, né? A lei acabou. Então, o próprio Yeshua falou que não aboliu a lei, pelo contrário, ele veio executar essa lei, né? E fazer com que os seus discípulos também andassem nessa lei, coisa que é estranho, né, a gente ouvir as pessoas que dizem que seguem a ele e não praticam a lei dele, é uma coisa assim meio abstrata, confusa. Enfim, que está dizendo aqui contra essas coisas não há lei, quer dizer que a Torá não condena a prática do amor, a prática da paz, da shalom, né, a longanimidade, benignidade. A Torá não legisla contra estas coisas, pelo contrário, é mitzvah da Torá amar, é mitzvah. Tá? É mandamento amar. É ao contrário, ela não contra essas coisas não há lei, pelo contrário, porque amar é lei, tá? É lei da Torá, né? É uma mitzvah da Torá. Então, dizer que contra essas coisas não há lei, que acabou, então é meio confuso, porque se na verdade a prática do amor é propriamente uma expressão que nós falamos de alguém que vive enraizado na Torá, que dá essa expressão máxima que a gente tem usado aqui, ela tem sido o tema, né, do nosso shiurim, né, que é enraizados na Torá. Tá? A pessoa que vive enraizada na Torá é uma pessoa que ama, uma pessoa que tem toda essa manifestação de características que está dentro da alma humana, que provém do Ruach Kodesh, né, que ele vai escrevendo na tábua do seu coração. Eu vou ler uns dois textos aqui para corroborar o que eu estou falando. Nós falamos do amor, né? Hoje nós vamos falar sobre alegria, né? Vamos dar continuidade a esse shiur. Mas antes, como eu falei aqui, nós vamos ler aqui um texto que nós falamos na semana passada, que o ser humano é como se fosse uma lousa, né? Onde o Eterno ele vai reescrevendo a sua história, né? E isso tá, eu até citei, assim, parafraseando, né, na hora, assim, a gente não cita versículo, né? Isso é interessante porque o escritor aos Hebreus ele também fala, em algum lugar está escrito, ele também não se dá referência, ele fala, em algum lugar está escrito assim, aí quando você vai buscar, está lá a referência
mas ele não diz a referência que é. Isso é porque na dinâmica, né, do estudo a gente sabe que está na Bíblia. Quem conhece Bíblia pega rápido, quem não conhece vai ter que buscar, né, para poder saber onde está o versículo. Deixa eu achar aqui, vamos lá, aqui. Eu parafraseei Jeremias 17:1, aonde fala que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então nós falamos que o ser humano ele é uma lousa, né? E eu citei parafraseando esse versículo. Por quê? Porque era a maneira que eles gravavam, né, suas mensagens, né? E hoje eu falo lousa porque é para você ter um entendimento melhor. Falei sobre a questão de você se formatar novamente, né? A pessoa que não foi criada no ambiente de Torá, de mitzvot, vem de outro sistema religioso, ele tem que se reformatar novamente, né? Eu falei que eu passei 5 anos fazendo isso, né? E hoje, graças a Deus, eu estou começando a me reestruturar para começar, para poder estar falando alguma coisa para você, né? Porque tem pessoas que mal elas entram né, faz essa transição, né, essa conversão para te chuvar, né? Retorna ao Criador, nas suas origens, pelas escrituras sagradas, por Yeshua, ama a Torá, ama Israel. E elas já vão logo falando sobre assuntos, já começa a trabalhar certos assuntos de Torá, isso, aquilo, mas primeiramente eu não quis entrar por esse caminho, tá? Eu não julgo quem fez isso, é uma escolha minha. Eu primeiro quis preparar o meu coração, preparar o vaso, o cli, né, para que eu pudesse estar recebendo a carga, né, que vem sobre a vida da pessoa quando ela está ministrando, quando ela está, porque a conhecimento de algumas pessoas, eu fui pastor por alguns anos e eu lidei com certos assuntos, com contato com outras pessoas, porque é uma coisa que você está aqui, eu estou aqui, estou falando para você, eu não te conheço, eu não sei da sua vida, eu não tenho contato com você, no seu dia a dia, ou é uma coisa. Agora, quando você lida com a comunidade, onde você está junto com as pessoas, onde você ouve as pessoas, onde você percebe certas situações, né, o contato, você tem que ter a mente limpa para não fazer julgamentos, você tem que começar a trabalhar muita questão de emoções. Por exemplo, quando eu era pastor, eu tinha que ouvir uma história, às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil ali, eu ter que ter empatia, e de repente, logo depois, eu já saio de um assunto triste e uma pessoa já vem contando uma bênção, então você já tem que mudar, assim, de repente, para uma situação de alegria, de coração, mas aquilo que a pessoa falou para você também já fica ali trabalhando e você fica na... Então, tem que ter uma certa estrutura espiritual para lidar com esse tipo de situação. Então, para eu entrar sabendo disso, para eu começar dentro de uma comunidade, eu prefiro, né, estar trabalhando com o Eterno, pessoal, chamar ele para mim, trabalhar, e hoje aqui eu estou trabalhando dessa forma, e espero que, se o Eterno for da vontade do Eterno, se ele quiser fazer algo mais na minha vida, ele sabe como é que eu sou, então está na mão do Eterno, Baruch Hashem. Então, como nós falamos, o homem é uma lousa e o Eterno vai reescrevendo, né, gravando na tábua do seu coração uma nova história, porque nós fomos gravados com muitos certos conceitos, né, e a gente precisa trabalhar isso de novo, retrabalhar, né, como aqui no capítulo 17 de Jeremias, no capítulo 1, onde ele fala que o pecado, as transgressões de Judá, da tribo de Judá, né, do Reino do Sul, né, estava gravado com ponteiro de ferro com ponta de diamante. Isso aí quer dizer que foi profundo as coisas, né? Foi muito profundo, e tem situações na nossa vida que são muito profundas, né? De certos traumas, de certas coisas que aconteceu na sua infância, de certas coisas que aconteceu dentro da própria religiosidade que você foi criado, né? De religião,
de conceitos e tudo mais que marcaram você profundamente. Coisas boas, sim, mas coisas ruins também. Mas, independente de ser bom ou ser ruim, o que o Eterno está querendo é apagar o pecado, né? Muitos de nós transgredíamos a Torá do Eterno achando que estava fazendo um serviço para Deus, né? Ou além do que isso aconteça novamente. Ou além, que Deus nos livre. Então, eu quero ler outro texto agora, porque ele, que é Ezequiel 36:26, que é uma promessa que o próprio Eterno fala, né, pela boca do profeta Ezequiel 36:26, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de você o meu espírito, um espírito novo, ó. Tirarei de você o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem o meu juízo. É aquilo, a gente está falando sobre fruto do espírito. Então, se é fruto do espírito, é porque ele está gravando esse tipo de amor dentro do seu coração. Tá? Porque amor, querido, existe certas expressões de amor que são mundanos, né? São do mundo. Aquilo que nós falamos é por interesse, né? Nós falamos aqui que a pessoa, se ela diz que ama, mas só por interesse, quando acaba aquilo que ela se interessava, você não consegue corresponder mais e você é descartado. Né? Muitos casamentos são assim, casam-se por conta do interesse, né? Amizades por interesse, né? E dentro do mundo do conceito religioso, querido, isso aí não pense você que está livre disso, porque tem dentro do sistema religioso, né, pessoas assim, felizmente, porque ainda está gravado no seu coração com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, o amor não segundo a Torá. Então, quando a gente fala de amor, você pode falar, mas eu amo, mas tem que ser segundo a Torá, porque ele está falando que ele vai gravar e dará um coração de carne, porá dentro de você o meu espírito, farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Né? Então, assim, isso tudo é fragmentos da Torá, isso tudo aqui está relacionado à Torá aqui do chá. Onde você vai saber de estatuto, onde você vai saber de juízo? Isso dentro da própria Torá. Isso está tudo dentro da Torá. Baruch Hashem, e o Eterno está fazendo isso comigo e com você, Baruch Hashem, ele está gravando no seu coração, né? Trabalha para apagar certas situações, para gravar e reescrever novamente a sua história e elevar o seu passado. Nós falamos em algum estudo passado aqui que o Eterno eleva o seu passado, né? E faz com que os seus erros se tornem sabedoria para esse tempo novo que o Eterno te preparou, Baruch Hashem. Nós falamos de amor, e tem algo que eu gosto de citar sempre quando eu falo de amor, que eu aprendi, que a gemátria da palavra amor é o número 13, querido. Coincidência ou não, onde Paulo fala de amor na carta aos Coríntios, é o capítulo 13. Né? Lógico que Paulo não escreveu com o capítulo 13, mas quando fizeram lá a separação, botaram o 13 lá, e a gemátria de Ahavá, amor, é 13, queridos. E a palavra errad também é 13. Uma palavra que é chamada DH, que é preocupação em hebraico, também tem a gemátria 13. Então, isso significa, né, eu gosto de citar muito isso, que a tua preocupação maior é amar ao Eterno. Isso é a mitzvah máxima, é daí que parte todas as outras, que é o amor ao Eterno. Isso vai lançar fora todo medo, né? Como diz lá na Brita Hadashah, que o amor de Deus lança fora todo medo, né? Então, o amor ao Eterno, porque vai tirar o medo, as preocupações da vida, né? Se você está preocupado aí, ansioso, lembre-se, se o seu amor está no Eterno, vai lançar fora as tuas preocupações, e a sua preocupação maior hoje é amar ao Eterno, Baruch Hashem. Graças a Deus. Então, dizer que Hashem tem amor porque é um atributo comunicável do Eterno, né? E também é uma mitzvah, nós falamos isso aqui, né? Além de ser um atributo que o Eterno comunica, porque ele é amor, então ele quer que você ame também, porque ele amou, nos amou primeiro, né? E ele amou a Yeshua,
né? Tem um texto aqui que diz assim, ó. Yeshua fala assim, ó. A glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Está lá em Yohanan 17, versículo 24. Então, o eterno amou Yeshua antes da fundação do mundo, indicando assim que o Pai já amava e honrava o Filho. Cadê? Que assim que o Pai amava e honrava o Filho desde a eternidade, e continua, olha só, e continua amando até o dia de hoje, querido, e assim é nós. Em Yeshua, o Eterno está nos amando. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos, João 3,35. Então, isso aí nós estamos lendo aqui do amor referente ao Eterno, ao amor que ele tem por Yeshua, nosso Mashiach. E o Yeshua nos ama, porque assim ele entregou sua vida por amor a nós. Amém, queridos? Vamos começar aqui mais agora com um fruto chamado Simcha, que é a alegria, né? Que é uma mitzvah também. Ahavá, amor, é mitzvah e é fruto do Espírito. Simcha, alegria, também é uma mitzvah do Eterno, querido. Tá? Você ser alegre, estar alegre, claro, dentro de um contexto, é mitzvah. Vamos lá. No pensamento judaico, Simha, que é a alegria, não é apenas um sentimento positivo, mas uma obrigação espiritual, pois está escrito, presta atenção, está lá em Salmos 100, versículo 2, servir ao Eterno com alegria. Tá? O Reb Nachman de Breslov dizia, é uma grande mitzvah estar sempre com Simha. Isso significa que a alegria é uma força espiritual que atrai a luz divina, fortalece a alma e protege contra o Yetzer Hará. Tá? A alegria verdadeira, como fruto do Espírito, não depende das circunstâncias externas, mas nasce de uma alma conectada com a presença de Hashem, mesmo em meio a dificuldades. A pessoa que é espiritual, ela encontra motivo para agradecer e celebrar. Então, querido, esse é um tipo de alegria que é mitzvah, né? Porque senão, quando acontecer as adversidades na nossa vida, né, a gente vai cometer um pecado da maledicência, né? Da maledicência. Então, estar alegre, a mitzvah de estar alegre, ela está conectada também a servir ao Eterno com alegria, né? Como nós lemos no Salmo, porque isso é a mitzvah da própria Torá. O povo do Israel, ele não serviu ao Eterno com alegria. Isso foi um pecado, querido. Então, se você serve a Deus, você tem que servir a Deus com alegria, né? Se você vai, tudo que você faz para Hashem, né? Esse Avodat Hashem, esse serviço ao Eterno, ele tem que ser com uma alegria, né? Ela tem que ser expressa, né? Com alegria. Você tá cantando, tá salmodiando ao Senhor, é com alegria. Existe um momento que a gente tem aquela tristeza, aquela situação de contrição do coração, mas é de um coração quebrantado, é um coração que está se voltando para o Eterno, não é uma pessoa que ela é triste por estar ali ou não está insatisfeita, né? E não é assim, né? O próprio provérbio, lá em Provérbio, diz que um coração alegre formoseia a sua expressão facial, né? Uma pessoa que ela está insatisfeita em algum lugar, ela fica logo com um semblante estranho. Então, se você está num ambiente sinagogal, se você está em um ambiente onde as pessoas estão, né? Você tem que estar com um semblante, né? Eu, particularmente,
Eu procuro estar em qualquer lugar, ou dentro da sinagoga, ou em qualquer outro lugar, com um semblante, né? A única coisa que faz meu semblante cair é quando eu estou num ambiente onde tem muito palavrão, sabe? Ambiente que não tem Torá. Esse ambiente é um ambiente que não me traz alegria, né? Às vezes tem pessoas que não me compreendem, né? Quando não conhece isso, né? Estão no mundão, né? Da vida e acha que isso é porque eu sou triste, é porque eu sou isso. Não é porque eu sou triste, é porque eu estou num ambiente aonde tudo que falam vai de contra a Torá aqui do chá, né? Vai contra o eterno. Então eu não posso estar num lugar desse tudo expressando alegria, né? A gente conversa, a gente brinca, a gente tem essa convivência para manter a shalom e tal, mas não é uma expressão que vem do meu coração, não pode ser, né? Agora, chega dentro de uma sinagoga, você está com os seus irmãos, está com nossos amigos, né? Nossos ahim, gente, nossa família, isso aí é uma expressão de alegria, isso vai expressar alegria, porque a gente sabe da alegria da Torá, né? Que tem isso no nosso coração, que ela produz dentro do nosso coração, Baruch Hashem. Então, não independe de circunstâncias externas, né? Se a minha vida está boa, se a minha vida não está ruim. É lógico que tem momentos que você não vai ficar rindo para todo mundo, eu sei disso, mas é aquela expressão, sabe, que se você olha para a pessoa está leve, sabe que a alegria está no coração dela de servir ao Eterno, e você não pode permitir de maneira nenhuma de se alegrar e orar a Deus para que isso venha para o seu coração e para o meu coração. Olha o que está escrito lá em Abacuque, né? A gente lê tanto isso, tem até música a respeito disso. Mesmo que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Eterno, no Deus da minha salvação, Baruch Hashem. Ainda que não tenha nada, não está fluindo, não está nada. Mas o que é a sua alegria, né? Vou voltar lá porque nós falamos aqui da palavra preocupação, da DH, da preocupação. Nossa, não adianta você ficar preocupado com as circunstâncias da sua vida se você tiver sua preocupação voltada para o Eterno, de preocupar em agradar Ele, preocupar em cumprir as mitzvot e servir a Deus. Isso, querido, vai resultar numa alegria incondicional, né? Vai resultar numa alegria incondicional, porque você sabe que o Eterno está cuidando de você. Essa expressão aqui de Habacuque é a expressão perfeita para descrever isso, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vida, ainda assim me alegrarei no Senhor. Baruch Hashem, que isso seja uma verdade no meu coração e no seu coração. A alegria também é uma arma contra o desânimo, ansiedade e a empatia espiritual, né? É aquela situação de você não se colocar no lugar do outro, da outra pessoa, né? De você ver que a outra pessoa está passando por uma dificuldade, você querer julgar e até mesmo você ver pessoas negativas, isso não te influenciar também, né? Que vai te dando desânimo, né? Então a alegria, ela faz com que você vença, querido, um pecado que é horrendo pelas escrituras sagradas, que chama murmuração. Como o Shiú é o fruto do Espírito e seus opositores, o opositor do amor, nós falamos, é ódio, né, nós falamos, e o opositor da alegria é a murmuração. Tá? É aquela situação que nós falamos aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dá fruto na vide, eu vou murmurar. Vou reclamar. Não. Está dizendo que você vai se alegrar. Né? Até lá na carta de Tiago, está escrito alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos por quê? Por passar por diversas provações. Então, querido, se a gente está sendo provado, as circunstâncias estão acontecendo, vamos nos alegrar, porque Baruch Hashem, o Eterno tem um controle da nossa vida. Baruch Hashem.
O opositor é a murmuração, o desânimo e a tristeza, né? Se você viver essa mitzvah de alegria, de servir ao Eterno, isso vai te dar propósito, né? Alegria, verdadeiramente. Tem pessoas que, num dia como hoje, elas se alegram, né? Porque vê o seu time ganhando, né? E, uau, isso aí, não estou julgando quem faz isso, só quero que o equilíbrio, né, das midot sejam bem direcionada, né? Perdeu, ficou triste, né? Tem pessoas que brigam. Esse é o mundo. O mundo é assim. Então eles fazem esse tipo de esporte a sua religião. Tudo e só falam nisso e tudo mais. Nós não, querido. Nós somos equilibrados e sabemos que a nossa maior alegria, que não pode faltar de maneira nenhuma, é a alegria de servir ao Eterno. O salmista Davi, ele fala no Salmo 51, falando de si mesmo, né, do seu pecado, o que aconteceu com o seu pecado e tudo mais, e ele faz uma oração ao Eterno, e ele pede o seguinte: devolva-me a alegria da sua salvação, né? Então é assim, às vezes a gente erra e a gente sente algo dentro do nosso coração, aquela tristeza, mas porque errou, porque pecou contra o Eterno. Essa é uma tristeza até que ela é benigna, porque isso vai fazer você pensar, vai fazer você voltar para o Eterno e pedir isso que o salmista falou, né? Devolve-me essa alegria da sua salvação, quer dizer, de servir ao Senhor, de poder estar orando, a alegria de poder estar salmodiando ao Senhor, né? A gente está dentro de uma sinagoga, a gente está cantando, a gente está salmodiando ao Senhor, está num serviço de Torá, ali com alegria, dançando com a Torá com alegria, com sinhá. Isso é maravilhoso. E nós vamos falar aqui também das festas bíblicas, que são símbolos da grande alegria do nosso povo, Baruch Hashem. Então, o opositor dessa alegria é a murmuração, desânimo e tristeza. Por isso que se traz o reino das trevas, faz de tudo para tirar essa alegria do seu coração, a roubar essa alegria do seu coração, querido, que é a alegria de servir a Deus. Por quê? Para fazer você murmurar, para deixar você desanimado, tudo é para deixar você com desânimo, para que você venha falar coisas impróprias até contra o Eterno, né? A mulher de Jó, ela disse para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre. Então são certas situações que vêm para a nossa vida, tem pessoas que não compreendem, não entendem a sua vida, não entendem o que está acontecendo comigo, acontecendo com você, e às vezes pode lançar uma palavra, né, o pensamento ruim que diz para você que vale estar servindo ao Eterno, esse negócio de Torá agora esse negócio de ser judeu, e você não é judeu, aí começa aquelas acusações e tudo mais, você é mesmo, né, e vai, tá, ó dó, ó vida, ó azar. Não permita, queridos, que isso aconteça com você. Lembre-se que o Eterno te ama primeiro, que o Eterno é que te resgatou, que essa alegria do Eterno de ver o seu povo se alegrando é maravilhoso, queridos, é maravilhoso. E essa alegria não vem de você. Não pense que a gente fazer e cumprir, né, os mandamentos, cumprir as mitzvot, servir ao Eterno, isso aí como é que eu posso dizer, é fruto nosso. Não. A Bíblia está falando que é fruto do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, que gravou lá na tábua do teu coração alegria, apagou o quê? Murmuração, apaga o desânimo, apaga tudo, porque a palavra do Eterno ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. Ela combate esse tipo de sentimento, né, de características na vida de uma pessoa, querido. Baruch Hashem. A murmuração é uma tristeza crônica, é uma grande inimiga da Sinhá. No deserto de Israel, caiu várias vezes por causa da reclamação. Isso aí é clássico, qualquer pessoa que lê, pode ser cristã, né, protestante,
ela vai entender o que é murmuração, porque se é ensinado sobre isso, né? Ainda mais no judaísmo, isso aí como você está ouvindo esse show, sabe disso. A murmuração, o lachonará, né, a língua má, isso aí é horrível dentro do povo de Deus. É um dos pecados gravíssimos. Todo filho de Israel murmuraram contra Moshe e Aharon. Isso lá está em Números 14, 2. O Urash comenta sobre isso, tá? Urash comenta que a murmuração provoca o afastamento da Shekhinah, pois nega a bondade de Hashem e torna o coração ingrato. Afasta a presença divina, a murmuração, querido. Afasta. Né? Como se você sem presença divina, como é que você vai voltar? Como é que se retorna para os caminhos do Eterno? Não se retorna. Sem a presença divina, nós não somos nada. E o próprio Yeshua falou para o seu discípulo, sem mim nada podeis fazer, querido. Essa que é a grande realidade. Você é um judeu por conta de Yeshua, né? Você entrou na aliança de Abraham, Isaac e Jacó. Tá? Você é um judeu messiânico, né? Messiânico, porque você crê em Yeshua como teu Mashiach, segue a Torá, né? Do chá. Isso faz de você um discípulo de Yeshua, faz de você aquele que ele resgatou, pagou o preço. Isso tem que ser manifestado na nossa vida em alegria, em gratidão. E gratidão. Não podemos ser ingratos de maneira nenhuma, porque o Eterno é que produziu todas essas coisas. E Yeshua, ele é amado do Pai, né? Ele é amado de Deus. E ele derrama esse amor em nossos corações, querido. Então é ele que apaga todo aquele passado de murmuração, de reclamação, e coloca e grava no nosso coração a alegria, e traz a presença divina, né? E traz Rua a Kodesh para nós, né? Porque nós não tínhamos isso de maneira nenhuma. Até no shiurim da Carta aos Gálatas, nós falamos que quando o apóstolo Paulo, Kefa, ele entra na casa de Cornélios e vê o Rua Kodesh, ele se alegrando no espírito, né? Se alegrando por ter ouvido a Torá aqui do chá, ele viu que o Rua Kodesh estava no meio deles. Baruch Hashem. Então, a alegria do Espírito do Eterno é algo que vem do próprio Eterno para nós. Então, isso não é fruto nosso, isso aí vem do Eterno para a nossa vida, pela presença divina. E a murmuração, como diz Urash aqui, comentando o texto de Números 14, 2, que a murmuração afasta a Shekhinah, afasta a presença divina. E não podemos deixar isso de maneira a acontecer, porque isso nega a bondade divina, a bondade de Deus, e torna o coração ingrato. A ingratidão também é uma coisa horrível, horrível. Quantos milagres o Eterno fez para mim, fez para você, né? Se tem uma coisa que me mantém, pode manter você firme, é isso, é a gratidão. Quem era você? Nada. Né? Sem Eterno, não é nada. Eu até vi um filósofo falando sobre as religiões protestantes, evangélicas. Isso cabe para mim e para você também, porque nós também estamos dentro de um contexto onde você também é negado dentro do contexto judaico tradicional. Isso é fato, isso é verídico, né? Então, a gente não está lutando aqui para ser aceito em comunidade judaica. Isso já está resolvido dentro de nós. A gente já está servindo a Deus, né? Baruch Hashem, Yeshua já fez isso por nós. E falando sobre a questão das pessoas que não eram nada lá fora e entram dentro de um grupo religioso, e ali eles têm notoriedade. Eles se enxergam nas outras pessoas, isso torna eles importantes. Né? Isso faz isso aumentar, e as pessoas estão buscando esse tipo de identidade. É lógico que isso é uma sede, uma vontade de buscar a Deus, de se identificar com o próprio Eterno. Né? Mas para o filósofo, ele entende que é só uma busca do ser humano para estar no meio e se sentir importante. Que não é o nosso caso, Baruch Hashem. Esse complexo de inferioridade, Baruch Hashem, o Eterno não nos deu. Nós sabemos quem somos pela própria Torá, pelas próprias Escrituras, né? Sabemos que o Eterno nos ama, sabemos que Ele tem cuidado de nós, Baruch Hashem. Isso é maravilhoso, querido. Por isso nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, Baruch Hashem. Aleluia!
Alegria no serviço espiritual. O Zohar explica que a Shekhinah, a presença divina, repousa onde há alegria. Um coração triste é como um solo seco, não dá frutos. Olha aí, hein? Sapatinho de fogo, hein? Olha aí. Vou falar mais uma vez. Pausadamente, calmo. O coração triste é como um solo seco, não dá frutos. Filosofia agora, né? Mas é a maior verdade que existe, querido. Um coração que ele é triste, ele não vai... O que ele vai frutificar, querido? As pessoas vão querer sair de perto, não vai querer ficar perto, vai afastar as pessoas. E afastando as pessoas, afasta a presença divina, porque como que você vai contagiar outras pessoas? Não tem como. Vai contagiar quem? Não tem como, querido. Sem contato físico, sem contato olho por olho, é a mesma pessoa que a pessoa, estou namorando pela internet. Não tem que namorar pela internet. E segurar na mão, e abraçar. Faz parte do ciclo humano, né? Do ser humano, esse contato. Né? E a alegria também é para isso. Né? Não é só eu estar aqui, rindo para você, aí eu saio daqui, pum. Não. Isso é uma característica da vida de uma pessoa que serve ao Eterno e que tem a presença divina, né? Isso, o seu coração vai ser um coração regado sempre pelo Eterno e vai frutificar mais e mais ainda, Baruch Hashem. Em Deuteronômio 28, 47 a 48, diz assim: por não servires ao Eterno, é o texto que eu falei, né, da Torá, que está na Torá, por não servires ao Eterno teu Deus com alegria e com coração contente. Qual é o resultado? Vai servir os teus inimigos. Né? Se você não serve a Deus com alegria, tu vai servir ao inimigo. Né? Tem tanta gente achando que está servindo a Deus, mas está servindo ao inimigo. Porque não está servindo a Deus com aquela alegria verdadeiramente, né? Esse fervor, querido, dentro do coração de uma pessoa que serve a Deus. Irmãos, eu tenho uma personalidade totalmente tímida, provinciano, né? Eu gosto de ficar na minha, mas o Eterno, ele faz esse tipo de coisa, né, irmão? Fazer o quê? O Eterno mexe com alguma coisa aqui dentro de mim que faz eu ser assim, né? Ainda mais quando estou falando de Bíblia, né? Estou orando, estou fazendo, eu não sei, né? Eu tento até às vezes me controlar, mas não dá. Fazer o quê? Eu sou assim. Deus me fez assim, né? Não é o síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ficar assim, pelo contrário. Eu estou tentando, cada dia que o Eterno venha me moldar e me fazer uma pessoa melhor, Baruch Hashem. Não tem esse negócio que nasceu assim, vai ficar assim, né? Mas eu tenho essa característica dentro do meu coração, que é deixar que eu percebo que dentro do meu coração pula, salta alguma coisa. Eu tenho que ir nessa vibração, né? Baruch Hashem. Esse versículo é central no pensamento racídico também, né? Da Hassidut. A ausência de alegria no serviço de Deus é vista como transgressão, né? Essa é a Hassidut. Assim, Ruach Kodesh, esse é um tópico. A Ruach Kodesh Ruach Kodesh opera em um ambiente de leveza, humildade e alegria. Quando o coração está afundado em tristeza, a alma se fecha e perde sensibilidade espiritual. O Talmud, Yerushalmi Sukkah 5.1 diz assim: a alegria é o canal pelo qual a profecia e o discernimento fluem. Deve ser por isso que, às vezes, acontece que se você crê ou se você não crê, é critério seu. Mas isso acontece comigo. Às vezes eu estou orando e, de repente, eu sinto alegria tão grande que, de repente, vem uns pensamentos na minha cabeça e eu começo a falar. Aí depois a pessoa vem falar comigo. Fazer o quê? Se você crê que existe profecia ainda, que existe
dom de profecia ou não acredita, isso acontece comigo. Por quê? Eu descubro isso, porque eu, dentro de mim, se mexe em alguma coisa que eu fico... Né? Os profetas, para profetizar, chamava alguém para tocar uma música, chama o tangedor, vamos cantar, vamos alegar aí para poder ter o acordes, para ter profecia. Vou ler de novo. Alegria é o canal pelo qual a profecia e o discernimento flui. Tem muita gente, irmão, posso falar isso aqui pela escritura, não manifesta dom de profecia hoje porque não dá vazão a essa alegria. Trava, na hora, segura, trava, né? Às vezes tem vergonha, às vezes quer se manter num nível equilibrado, de repente, não sei. A pessoa, se Isaías fosse assim, ficou anos andando com o bumbum de fora para trazer a mensagem da terra. A pessoa, se os profetas antigos fizessem fosse todo mundo, não tem como. Não tem como. Mas Baruch Hashem, essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós. Essa é a palavra de Yeshua. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Isso aí é o Hanan, João 15, 11. Alegria nas festas, querido, como mitzvot, né? Como mandamento do Eterno. Nas festas, mitzvah, estar alegre, né? Você vai estar numa festa triste, não pode. A Torá ordena que as festas, as Moedim, sejam celebradas com alegria. E te alegrarás em tua festa, tá? Devarim 16, 14. A alegria não é apenas dançar, ó, é reconhecer o dom divino da vida, ó. O valor de cada mitzvah é a presença constante de Hashem, mesmo no cotidiano, né? Que é no cotidiano que as coisas acontecem, querido. Né? Imagina lá em Israel, 3 vezes ao ano a pessoa tinha que sair da sua terra, deixar para ir para Jerusalém. Né? Tinha que deixar lá a sua casa, deixar suas coisas lá, os inimigos poderiam estar à espreita, eles tinham que confiar que o Eterno estava cuidando tudo deles para eles estarem em Jerusalém, né? Esse é um cuidado do Eterno, saber que a gente está nas festas, mas saber que o Eterno está cuidando de nós, isso é uma alegria muito grande. E outra, né, tem um texto nas Escrituras Sagradas que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai o seu nome enquanto ele está perto. E, né, isso, irmãos, pela tradição, pela Torá, a gente sabe que existem épocas no ano, no calendário judaico, que a presença divina está mais intensa. Então, quando essa presença divina está mais intensa, a gente pode até estar mais baixo. E a festa é um momento de grande elevação espiritual, onde o Eterno está mais perto do seu povo. Por isso que esse momento é o momento de você invocar o nome do Senhor e buscar Ele. Mesmo que você esteja para baixo, você tem que se forçar, tem que ter um esforço para que a alegria do Eterno venha, porque Ele está mais perto de você. E por isso que a gente tem se a gente percebe elevação de peça, né? Sefirat HaOmer, Shavuot, né? A gente tem o Yom Kippur, que é uma data maravilhosa de arrependimento, tem as Selichot, aí tem Rosh Hashanah, você tem Sukkot, então alegria plena do Eterno durante um ano inteiro, sem falar no Shabat, que o Eterno está sempre próximo do seu povo, e é nessas épocas que a gente tem que buscar, invocar o nome do Senhor, e buscar Ele por quanto se pode achar, invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. Por Yeshua nós podemos fazer todas essas coisas, querido. Baruch Hashem, graças ao Eterno por isto. A aplicação prática, né? Vamos falar alguma coisa prática aqui, né? Que é uma reflexão, né? Que a gente tem que fazer todos os dias, né? Esse resbona nefesh. Se eu tenho permitido que a tristeza ou a reclamação domine o meu coração, né? Para a gente avaliar sempre, né? Se a gente tem permitido que a tristeza invada as preocupações, tem deixado a gente para baixo,
as reclamações dominando o nosso coração, se isso está acontecendo, e não permitir que isso venha acontecer. A alegria, querida, é uma chave espiritual poderosa, capaz de abrir os portões dos céus, capaz de abrir, de libertar as almas do cativeiro, né? O opositor da Sinhá, que é a murmuração e a tristeza, precisa ser combatido com gratidão, louvor, confiança no cuidado contínuo do Eterno sobre nossas vidas. Então, não vamos permitir de maneira nenhuma que nossa boca venha falar algo contra o Eterno, contra a sua Torá, contra os seus propósitos. Se está pegando alguma coisa no nosso coração, vamos colocar diante do Eterno. Lança sobre ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades, lance sobre ele. Fale para ele, entre no pleito com ele, né? Mostre as suas razões para ele, para que ele possa nos justificar. Se é pecado, a gente confessa. Qualquer dificuldade se explica. Senhor, está acontecendo isso. Eu tenho dificuldade na minha fala, eu tenho dificuldade, né? Porque isso pode estar roubando a alegria do Eterno no seu coração, que o Eterno não permita que isso aconteça, querido. Baruch Hashem, chegamos mais um final desse shiur, desse tópico tão maravilhoso que é a alegria. Espero que a alegria do Eterno seja plena no seu coração. Espero que essa mensagem alcance o seu coração e traga verdadeiramente a alegria dos céus para você, em nome de Yeshua. Amém? Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem, né? Deixe o seu like. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Compartilhe com outras pessoas para que chegue essa mensagem. Quem sabe uma pessoa possa estar triste, passando por um momento difícil na vida, vai ouvir esse shiur, essa mensagem vai se alegrar no Eterno novamente, vai reconectar a sua alma com o Eterno e a alegria do Eterno vai voltar. Que o Eterno transborde o seu coração de alegria em nome de Yeshua. Vamos fazer uma tefilá, vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, peço que a tua alegria seja transbordante nos nossos corações, Eterno. Peço que essas pessoas que possam ouvir essa mensagem, esse shiur, possa ter os seus corações transbordantes de alegria, Pai, nos seus corações, de maneira nenhuma que haja em nós, ó Deus, palavras de murmuração, palavras de ingratidão, e que o Senhor Deus possa nos perdoar, e o Senhor Deus possa nos aperfeiçoar, ó Deus, na nossa vida, no nosso sentimento, nas nossas midot, nos frutos que temos que ter, pelo estudo que temos ministrado, Eterno. Que essa semana seja uma semana de grandes notícias, de boas notícias, de alegria, de brahá, de bênção, de chefas dos céus para nossas vidas, ó Deus, desse fluir do Eterno para nossas vidas, com bênção, com saúde, Eterno, com parnassá, atzlachá, com sucesso em todos os nossos empreendimentos, Eterno. Estabeleça sobre nós as obras das tuas mãos, estabeleça as obras das nossas mãos também, e que o Senhor Deus faça fluir a tua alegria no meio do teu povo, mais uma vez, em nome de Yeshua. Amém, amém.